Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro com a Palavra. Quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós iremos falar sobre um tema novo, nós iremos falar sobre gratidão. Então eu gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias comigo lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 17. Nós iremos ler os versículos de 11 a 19. Então, Lucas, capítulo 17, versículo de 11 a 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Engana-se aquele que pensa que o Senhor, Ele não se agrada, quando um dos seus filhos lhe agradece por tudo o que tem recebido. Muitas vezes nós somos omissos em agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado. Lucas conta aqui, nesta passagem, a cura de 10 leprosos. Esses 10 leprosos eram judeus e um deles pertencia a Samaria, era um samaritano. E nós temos o conhecimento, através da leitura dos evangelhos, que os judeus e os samaritanos, eles não se davam muito por conta da causa religiosa, da maneira como servir ao Senhor. Mas diz o texto que quando Jesus curou esses 10 leprosos, Jesus ordenou que eles fossem até o sacerdote e mostrassem ao sacerdote o que havia acontecido com eles, porque essa era a lei. Quando uma pessoa contraía a lepra, ela era excluída da sociedade e ela só poderia regressar ao meio do povo se primeiro ela fosse até o sacerdote e mostrasse ao sacerdote que a sua pele estava totalmente curada, da lepra, estava totalmente limpa da lepra. Então o sacerdote encaminhava esse leproso, ex-leproso, de volta à sociedade. Sem este caminho, o leproso não poderia regressar ao povo. Por isso que Jesus, ao curá-los, ordenou-lhes que fossem até o sacerdote e mostrassem a ele que eles estavam limpos da lepra. Mais uma vez, Jesus nos demonstra que Ele se importa com as práticas religiosas. As práticas religiosas, elas não nos levam à salvação ou uma santidade superior, mas elas são importantes como disciplinas para a nossa vida espiritual, para o crescimento da nossa vida espiritual. E Jesus ordenou que esses homens fossem até o sacerdote. Mas, diz o texto, que somente um
dos 10 voltou dando glória a Deus, né, e agradecendo a Jesus pelo milagre que havia recebido. E no versículo de número 17, Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Onde estão os 9? Quantas vezes nós nos encaixamos neste grupinho de 9 leprosos que não voltaram para agradecer a Jesus pela cura, pelo milagre recebido? Muitas vezes em nossas vidas nós deixamos de agradecer a Deus por todo o cuidado, por toda a proteção, por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Passamos dias, meses e anos sem sequer mencionar um obrigado, Senhor, em nossas orações. E isto é um erro grave na vida de todo cristão. Assim como nós desejamos que as pessoas tenham esse sentimento de gratidão quando nós praticamos algo em favor delas, assim também o Senhor se alegra quando nós, com o coração agradecido, chegamos até a sua presença e damos a Ele graças por tudo o que Ele tem feito por nós. Quantas vezes, quando ajudamos as pessoas e não sentimos um sentimento de gratidão pelo benefício feito, e a primeira coisa que vem à nossa mente é que aquela pessoa é uma ingrata, aquela pessoa não reconhece o bem que estão fazendo por ela, né? Então aquela pessoa ela é insensível e ingrata, e muitas vezes nós somos assim, somos insensíveis e ingratos para com o Senhor, porque assim como nós praticamos, né, a bondade, a misericórdia e a caridade, a compaixão para com o próximo, sem esperar nada em troca, né, simplesmente, né, um coração agradecido, assim o Senhor também espera de nós, que nós tenhamos um coração agradecido por tudo que Ele tem dado a nós e o que o Senhor tem feito por nós. Se nós analisarmos as nossas vidas, o Senhor tem feito grandes coisas, mas nós não percebemos, porque focamos somente naquilo que queremos. Quando nós desejamos algo e vamos até o Senhor e pedimos a Ele que seja feito aquilo que nós queremos, e esse propósito, esse pedido, ele não é realizado, nós não agradecemos a Deus, porque até mesmo a não realização daquilo que pedimos ao Senhor deve ser motivo de agradecimento a Deus, porque o Senhor conhece todas as coisas e Ele sabe o que é bom para as nossas vidas. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, no verso de número 18, ele diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não que o cristão ele tenha que ser um sadomasoquista que gosta de sofrer. Não é agradecer a Deus pelo sofrimento. Muitas pessoas confundem esta passagem e acreditam que Deus se alegra quando nós agradecemos pela doença, pela enfermidade, pelo desemprego. Mas não é isso o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né, na primeira carta aos Tessalonicenses. Em tudo dai graças, quer dizer que em toda e qualquer circunstância, seja ela boa ou seja ela ruim, nós precisamos dar graças a Deus, porque apesar das circunstâncias não serem favoráveis, a provisão de Deus vem até
as nossas vidas, e é por isso que nós damos graças, é por isso que nós agradecemos. E quanto mais nós formos gratos a Deus, mais próximo dele nós estaremos. Precisamos ter um coração agradecido. Quando nós praticamos o ato de dar graças ao Senhor por tudo, nós começamos a observar como Deus é maravilhoso, como Deus nos ama, como o Senhor não deixa faltar nada para nós, como Ele cuida de cada detalhe de nossas vidas, desde o nosso amanhecer até o nosso deitar. Ele está cuidando de nós e nós precisamos ser gratos, precisamos enxergar isso. Então, esta é a ordem para a igreja, para todo cristão: em tudo dai graças, ainda que as circunstâncias sejam difíceis, ainda que o momento seja turbulento, ainda que a situação não esteja como nós queríamos que estivesse, nós precisamos dar graças, porque apesar de tudo, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem alcançado as nossas vidas com a sua provisão. Então precisamos enxergar Deus e agradecer por tudo que Ele tem feito por nós, seja nos bons momentos, seja em momentos maus. Nós estamos passando por um período pandêmico, estamos caminhando devagar para o fim desta pandemia, mas a cada notícia que nós ouvimos pela televisão, pela internet, de surgir várias variantes, problemas com a vacina, parece que isso vai minando a nossa esperança de isso tudo acabar um dia, né? E sobre o ano de 2021 nós passamos por momentos alegres, momentos de grande felicidade, mas também passamos por momentos de tristeza, momentos de solidão, momentos em que ficamos sem esperanças. Mas durante o ano de 2021, independente da situação que nós passamos, nós devemos chegar até Deus e dar graças, porque nada nos faltou, nada nos faltou. O Senhor cuidou de nós em todos os momentos da nossa vida. 2021 foi um ano que, se nós voltássemos para 2020, era um ano de incertezas, mas 2021 foi um ano de provisão. Podemos ver o avanço da tecnologia em questão das vacinas, dos medicamentos, e nós estamos, com a graça de Deus, caminhando para o fim desse turbulento momento em que nós estamos vivendo. Então, que possamos sempre ter um coração agradecido, que no dia 31 de dezembro, que é o dia que nós costumamos lembrar dos momentos de 2021, que possamos agradecer. Se nós lembrarmos os momentos felizes, devemos agradecer. Se lembrarmos dos momentos tristes e de dor, devemos agradecer, porque o Senhor esteve conosco todo o tempo, Ele não nos abandonou. Graças a Deus. Esse é o último encontro com a palavra de 2021. E como o tema é gratidão, eu também quero agradecer aos amados irmãos que acompanharam aqui no nosso canal o encontro com a palavra durante todo esse ano. Foi uma grande alegria e um grande aprendizado poder transmitir a palavra de Deus através desse canal para os lares dos amados irmãos. Quero agradecer a todos, quero agradecer ao presbítero Roberto, porque é ele que faz toda a edição dos vídeos, é ele que sobe as vinhetas, é ele que escolhe a música, o hino que é tocado no final
do encontro com a palavra. Então eu sou muito grato pela vida e pela família do presbítero Roberto, que o Senhor continue abençoando o seu ministério e que 2022 venha a ser um ano de muito crescimento para as nossas vidas e que, se Deus nos permitir, possamos estar aqui novamente para mais um ano de encontro com a palavra. Então eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço a todos e até lá.
Senhor te criou